Muitos brasileiros sofrem com dívidas, por isso a taxa de endividamento das famílias brasileiras é bem alta. Mas o que isso significa? Será que esse é de fato o problema? Eu vou te mostrar aqui as principais causas do endividamento, como você pode evitar um descontrole na sua área financeira e você que já está se vendo nessa situação de dívida toda, como construir uma saída para tudo isso. Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Bom, nós podemos dizer que é um fato que o brasileiro tem uma alta taxa de endividamento. Segundo uma pesquisa do SPC de 2022, cada 100 famílias, 78 delas eram endividadas. Isso significa que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Se nós temos hoje aí cerca de 72 milhões de domicílios, mais de 56 milhões de domicílios brasileiros estão endividados. E isso reflete o quê? Que há pouco planejamento financeiro, que há pouco controle financeiro, há pouca a prática de se planejar para adquirir as coisas, para contratar as coisas, e que isso é feito às vezes de maneira imediata, abrupta e às vezes sem pensar muito, que acaba levando as pessoas a terem uma alta taxa de endividamento. Bom, mas também podem ter outras causas, nós vamos ver isso aqui. Bom, essa alta taxa de endividamento pode significar muita coisa. Uma delas que a gente pode observar é que falta planejamento financeiro. Falta o hábito, a prática de poupar, de guardar para comprar à vista. Como as pessoas não compram à vista, elas se endividam para comprar as coisas. E a dívida é isso, elas se programam a longo prazo pagando parcelas e juros para comprar algo, ao invés de se programar para comprar algo à vista. Essa é a realidade do consumo brasileiro e das famílias brasileiras. A taxa de endividamento é alta. Isso significa que as compras de cartão de crédito são altas, os financiamentos, os empréstimos, tudo isso tem um volume grande dentro da família brasileira. Bom, e várias causas podem estar envolvidas aí para que as pessoas entrem em dívidas. Dentro das principais causas, nós podemos colocar a diminuição da renda, a renda que era a renda familiar diminui ou porque uma das pessoas da família perde uma renda ou porque acaba tendo imprevistos. Diminuição da renda é um fator que leva as pessoas ao endividamento. O aumento do desemprego, quando há muito desemprego também, as pessoas acabam se endividando para cumprir as obrigações. Situações emergenciais, como enfermidades, levam também pessoas a se endividarem. Há um fator interessante de endividamento brasileiro que aparece como uma das principais causas, que é o empréstimo para terceiros. Você já ouviu falar disso? O empréstimo para terceiros é quando você empresta seu cartão de crédito para um amigo ou familiar. Quando você empresta o seu nome para comprar um bem para o seu familiar ou amigo. O carro do seu amigo está financiado no seu nome. E assim sucessivamente. O brasileiro tem um hábito disso e aparece como uma das principais causas de endividamento. Mas não podemos também deixar de dizer que dentro das principais causas de endividamento está a falta de controle financeiro, ter um planejamento, um controle financeiro, e também relacionado a isso, uma falta de educação financeira. As pessoas não têm uma educação financeira, não conseguem colocar boas práticas na gestão financeira da sua família, da sua gestão financeira pessoal, e isso traz problemas e leva pessoas a dívidas. Bom, mas será que a dívida, será que o endividamento realmente é um problema? Para a gente entender isso, a gente precisa saber a diferença entre endividamento e inadimplência. Existe uma diferença. A dívida é toda vez que você faz uma compra, uma aquisição, uma contratação de algo que você vai pagar a longo prazo, que você vai pagar no futuro. Pode ser uma parcela ou mais. A questão é, não foi à vista, ficou coisas para frente que você vai pagar no futuro. Seja uma compra no cartão de crédito, seja um financiamento, seja um empréstimo, isso é dívida. Bom, paguei lá o mercado no cartão de crédito. Fiz uma dívida, por quê? Eu não paguei à vista. Ficou pendente para eu pagar no mês que vem. Vai vir na fatura. Financiamento, por exemplo, as pessoas adquirem muito o seu próprio imóvel por meio de financiamento, adquirem muito o seu veículo por meio de financiamento. E isso gera uma dívida, por quê? Ela está colocando a longo prazo para o futuro pagar aquela coisa que ela já adquiriu. Isso é dívida. Endividamento é isso. Agora, não necessariamente o endividamento é ruim. Por quê? Às vezes a pessoa saiu do aluguel, ela comprou o imóvel próprio dela no valor acessível, porém de forma parcelada a longo prazo. Vai pagar bastante juros,
mas ela vai conseguir ter o bem, o patrimônio dela ali e garantir aquele valor de mercado naquele ano. O imóvel dela no ano que ela comprou podia ter um valor X. 10 anos depois, aquele imóvel pode valer muito mais. E com essa valorização do imóvel, se ela estivesse simplesmente guardando numa poupança um dinheiro para comprar, ela estaria sempre correndo atrás também do prejuízo, porque a inflação, a valorização acontece. Da mesma forma, quando ela entra no financiamento, também ela tem um certo tipo de perda quando ela encara os juros, porque o financiamento envolve juros. Isso é dívida, mas não necessariamente a dívida é ruim, está adquirindo um imóvel. Para adquirir um veículo da mesma forma, pode ter adquirido um veículo aí financiado. E ao financiar o veículo, ela fez o que no nome? Uma dívida. Ela se deixou parcelar, deixou coisas programadas para o futuro para pagar aquela coisa que ela já adquiriu. Isso é dívida, isto é endividamento. A dívida pode levar à inadimplência, aí sim é um problema. A inadimplência é quando você deixa de pagar aquilo que você tinha de compromisso dentro do vencimento. Vamos supor que a parcela vencia no dia 10. Passou o dia 10 e você ainda não pagou. Então você está inadimplente. E aí sim é um problema, porque a pessoa fica negativada, ela vai ser levada a um processo e em alguns casos pode até perder o bem. Por exemplo, um carro, um veículo que você financia, se você atrasar 3 parcelas consecutivas, você pode ter o bem tomado de você e perder tudo que você já pagou. Você imagina só. Então a inadimplência é o principal problema. Ter a dívida não é necessariamente um problema. Agora, se você não tomar cuidado, isso pode te levar a uma inadimplência. E aí, realmente, aquelas dívidas, coisas que estão atrasadas, aí sim, tiram o sono, tiram ali o seu. Você fica preocupado, você fica pensando naquilo, e aquilo te atrapalha a ter crédito, suja o nome, dá todas as consequências. Inclusive, fizeram uma pesquisa do Serasa, que revela que a maior parte daqueles entrevistados que tinham dívidas e que estavam inadimplentes revelaram que tinha problema para dormir, ou revelaram que isso estava causando problema nos relacionamentos, problema nos relacionamentos conjugais, familiares, que estava causando problemas emocionais, estava tirando ali um conforto, e dava vergonha, série de problemas relacionados à inadimplência. A inadimplência pode trazer sérios problemas realmente para a pessoa. Veja só o tamanho desse problema no Brasil. Nós falamos já sobre dados aí de endividamento. Muitas famílias endividadas, 78% das famílias brasileiras com dívidas. Quer dizer que estão usando crédito ou fazendo financiamento e estão tocando a vida lá. Agora, quantas dessas pessoas estão ficando inadimplentes, estão deixando de pagar as suas dívidas? Aí entra no índice da inadimplência. E tem uma pesquisa do SPC Brasil, agora de fevereiro de 2023, que mostra que mais de 40%, cerca de 40% dos adultos brasileiros estavam negativados. Isso significa que eles ficaram inadimplentes, não conseguiram pagar as suas contas e entraram numa categoria de negativado, de o nome não estar ali apto mais para contratar outras coisas, porque ele tem deixado de cumprir os pagamentos em dia. E dentro dessa pesquisa do SPC Brasil, mostrou que, em primeiro lugar, as dívidas dessas pessoas eram com bancos. Mais de 60% das dívidas eram com bancos. Significa que era o quê? Financiamento, empréstimo, cartão de crédito. Mais de 60% da dívida era relacionado a isso. Em segundo lugar, vinha aí então o comércio. As pessoas que compravam e financiavam, deixavam dívidas, contas a pagar diretamente para o comércio. Faziam carnê, faziam alguma coisa ali relacionada ao comércio e deixavam a dívida e ficavam inadimplentes. Em terceiro lugar, contas de água e luz. Isso o que acontece? A dívida ficou tão grande, numa proporção tão grande dentro da renda da pessoa, que ela já não está dando conta de suprir as suas contas básicas de água e de luz. E aí começa a atrasar o pagamento, começa a ficar inadimplente. E aí, você sabe, passou 2 meses ali, alguns lugares 3 meses, outros lugares 2, corta a água, corta a energia. Então, é uma situação gravíssima de risco da moradia da pessoa. E em último lugar, aí então as empresas de comunicação. Então, dentro das dívidas das pessoas, em quarto lugar estão as empresas aí de comunicação, que são internet, telefonia, celular, telefone, tudo isso.
Veja que assim está distribuída as dívidas da maioria das pessoas no Brasil e que mais de cerca de 40%, 40,8% dos adultos brasileiros estão inadimplentes, negativados. Então isso é um dado muito preocupante, muito preocupante. A dívida em si não é um problema, mas isso pode levar à inadimplência quando a pessoa deixa de ter um controle financeiro para manter as dívidas nas proporções certas. Então, qual que é o jeito certo de se relacionar com a dívida? Mantendo a dívida em dia. Quer dizer, fiz o financiamento de veículo, vou pagar em dia. Sim que possível, eu vou adiantar parcelas, mas no mínimo eu não vou deixar atrasar, não vou deixar estourar o prazo. Eu vou deixar em dia. Como é que eu faço para deixar todos os meus pagamentos em dia? Primeiro, eu tenho que ter um controle financeiro. Eu não posso deixar ultrapassar a margem que eu posso para cada coisa. Se eu sei que 40%, 50% da minha renda é para manter os custos básicos, eu não posso comprometer a outra parte além daquilo que é possível, que é o limite. Eu tenho que ter o limite ali do quanto eu posso comprometer no uso do cartão de crédito, quanto que eu posso comprometer no mês ali de financiamento de veículo, financiamento do imóvel. Eu tenho que manter sob controle para não passar do limite, controlar os meus custos para que eles não ultrapassem. E é possível, e a gente viu dentro das principais causas, que imprevistos aconteçam, como diminuir a renda, como acontecer uma enfermidade, ou acontecer um desemprego, e essas coisas podem acontecer e você tem que estar atento a isso para que a sua dívida não se torne um problema. Então, nunca comprometa muito percentual da sua renda com dívidas, com financiamento, com cartão de crédito, com parcelamentos. Tenha tudo isso sob controle para que a sua dívida não se torne um problema. Então veja só, o brasileiro é conhecido por não ter o hábito de poupar, de guardar, de investir o dinheiro, guardar ali para poder adquirir algo, de se programar na compra. O brasileiro é conhecido por ir lá e comprar, mas ele não tem o dinheiro. O que ele faz? Parcela, coloca no crédito. Então ele vai se endividando, por isso a taxa de endividamento do brasileiro é alta. E você pode perceber mesmo nas lojas que você passa, no shopping, você vai lá e vê um produto. Esse produto, vamos supor que seja um chuveiro. Esse chuveiro é R$ 500. Mas o anúncio ali do preço da loja não coloca em evidência os R$ 500. Esse R$ 500 fica pequenininho, em segundo plano. Em primeiro plano, com maior destaque, está o valor da parcela. 10 vezes de 53. Porque o brasileiro, infelizmente ainda hoje, toma as decisões de compra assim, ele olha o valor da parcela. Ele olha lá e vê 53, puxa, R$ 53 eu consigo pagar. Mas ele não pensa, não põe no planejamento, no controle financeiro dele, que não vai ser só R$ 53. Vão ser R$ 53 durante 10 meses. E o que acontece durante esses 10 meses? Que a pessoa não compra só aquele item durante esses 10 meses todos. Durante esse período, ela tem novas necessidades de compra, novas ideias de compra, e ela compra outras coisas parceladas. Então ela chega no outro produto lá e fala: Poxa, aqui é mais R$ 120. R$ 120 eu consigo? E ela compromete mais R$ 120 da renda dela. E lá no mês que vem, já fez as compras do mês passado, 120 mais 53. Chega no próximo mês, no mês seguinte, ela ainda está pagando aquelas parcelas. Mas parece que a pessoa desconsidera ou esquece, não coloca isso na ponta do lápis e vai lá e vê outras parcelas. Poxa, 10 de 83, 10 de 303, 10 de 500. Ah, eu consigo. E vai lá e compra o celular top, compra aquele eletrônico que ela queria, vai comprando porque a parcela aparentemente cabe. Só que somando todas as parcelas que a pessoa vai fazendo, daqui a pouco a renda dela está toda comprometida com parcelamentos, com crédito, ou seja, a dívida dela está passando o nível aceitado dentro da renda dela. E aí é onde mora o perigo, aí é onde a pessoa começa a deixar de pagar as coisas em dia. E olha, o cartão de crédito tem o pior juros do mercado. Se você não pagar a sua fatura em dia, se você não pagar a sua fatura em dia, vai ter juros rotativos que são os piores que existem. Então, não se engane. Você acha assim, poxa, estou pagando tudo em dia, então não estou endividado. A dívida significa que você tem uma parcela aberta a pagar. Tá, mas não tem problema se você fez isso de forma planejada. Você fez isso dentro dos seus objetivos, para alcançar aquilo que você já tinha
planejado alcançar e fez um bom planejamento, viu o que caberia na renda e agora está fazendo um controle financeiro para que as coisas não ultrapassem os seus devidos limites. Tudo bem. O que acontece é que não há planejamento financeiro, não há o controle financeiro, as pessoas não investem em educação financeira e a dívida vai ficando cada vez maior e se torna um problema, a pessoa fica negativada, fica inadimplente e aí fica toda essa situação. Se você está nessa situação de inadimplência, está nessa situação aí de dívidas atrasadas, eu quero te deixar uma mensagem aqui. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a maneira que você está encarando as suas dívidas. Você tem que olhar para as dívidas como um inimigo. E o seu credor, que é quem te emprestou o dinheiro, o cartão de crédito, lá, o banco, como um amigo. Enfim, quem tomou a decisão de comprar foi você. Mas o banco foi lá e te patrocinou. Pode comprar, eu te dou o dinheiro. Vem aqui que eu te empresto. Vem aqui que eu te financio. Eu concedo. Ele foi um amigo. Então, na minha lógica de visualizar, você pode aplicar essa mentalidade. Eu vou olhar o credor como alguém que foi um amigo. Eu não posso pisar na bola com ele. Agora, a dívida, aquele valor que está pendente, aquele montante que ainda falta pagar, eu vou encarar como um inimigo a ser vencido. É como se eu estivesse numa guerra e a dívida é meu inimigo. Eu tenho que vencê-lo a qualquer custo. Eu vou fazer de tudo, não vou medir esforço. Eu vou me esforçar além do normal, porque agora eu tenho um inimigo a ser vencido. Se você já assistiu o filme de guerra aí, você vê que é vida ou morte. A pessoa não fica lá pensando no conforto dela. É matar ou morrer. É claro que aqui eu estou só ilustrando para que a gente tenha uma forma de encarar a dívida. Não é para você fazer isso literalmente, é claro. Mas você tem que ter uma mentalidade de encarar como um inimigo na guerra. Por quê? Porque você não vai se acomodar com a dívida. Você não vai achar que tá confortável. Você vai se colocar numa posição desconfortável para sair da dívida. E é isso que vai ter que acontecer. Ah, mas eu já estou trabalhando. Você vai ter que ficar mais desconfortável para sair da dívida. Vai ter que fazer algo mais ainda do que você já está fazendo. Puxa, mas já está difícil. Eu sei, mas você tem que aplicar essa mentalidade, porque senão nada vai mudar. As coisas precisam sair do lugar, elas precisam mudar. E para mudar, você tem que entrar numa zona de desconforto. Você tem que se provocar, colocar a dívida como inimigo, pensar o que você pode fazer para ter uma nova fonte de renda, além da que você já tem, para que você elimine a dívida o quanto antes. Você pode prestar algum serviço com algo que você tem a habilidade de fazer. Você pode prestar um serviço manual, um serviço mais especializado, dentro do conhecimento que você tem, ajudar a ensinar alguém. Enfim, ter ideias aí criativas e aplicar um empreendedorismo até para você sair dessa situação. A questão é, você está disposto mesmo? Realmente você quer? Você já colocou a dívida como um inimigo seu a ser vencido? Se você está nessa situação, mas você realmente está aí com gás e fala, cara, eu quero essa mentalidade que eu tô, a dívida agora vai ser meu inimigo número um, né, financeiramente vai ser meu inimigo número um ali, eu vou colocar meu alvo nisso. Eu não vou ficar gastando à toa enquanto eu não eliminar essa dívida. Eu não vou comprar nada mais além do normal enquanto eu não matar essa dívida. Essa dívida tem que ser eliminada. E eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance nos meus esforços financeiros para fazer isso. Eu vou fazer um serviço extra, eu vou fazer algo a mais, vou pegar um bico esporádico, vou fazer um curso, uma aula, vou ensinar a tocar um instrumento, eu vou lá cortar uma grama, eu vou lá e vou fazer algo. Eu vou fazer um bolo, eu vou vender artesanato, eu vou fazer algo a mais. Porque do jeito que está, eu não aceito mais. Eu não tolero mais. Eu não quero ficar numa zona confortável com isso. Eu quero ir para uma zona de desconforto e de esforço. É assim que você constrói uma saída dessa situação. Não tem um jeito fácil. Se você está esperando um jeito fácil, e as coisas se resolverem sozinhas, e cair alguma coisa do céu na sua mão, não é assim. Você tem que se movimentar, você tem que colocar em prática uma ação que vai te levar para um movimento de sair desse lamaçal de dívida. Você vai sair disso. Agora, quero te dar uma palavra, não fica aí olhando não como um derrotado para a dívida, não fica olhando aí como se já tivesse tudo já perdido. Não, levanta sua cabeça e fala assim, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu tenho qualidades, eu tenho capacidade. Você vai lá, vai orar a Deus, vai pedir estratégia, vai pedir direção, pedir novas ideias, mas você vai colocar garra, esforço e vontade. Isso aí tem que partir de você. Então, deixar 3 pontos aqui para você construir uma saída da situação de dívida e inadimplência. Bom,
ter mais uma fonte de renda. Vai ter que fazer um esforço além do normal, um esforço extra, ter mais uma fonte de renda. Segundo, fazer um controle financeiro mais correto, mais aplicado, bem mais é, prático, realmente fazer funcionar o controle financeiro para você. E terceiro, investir na sua educação financeira, investir na sua mentalidade, investir no seu conhecimento para você aplicar as práticas corretas ali no gerenciamento das suas finanças. Você precisa se capacitar. E como que a Opnovar pode te ajudar nisso? Bom, pensando já nessa situação que nós vimos aí, mais de 40% dos adultos brasileiros inadimplentes, mais de 78% das famílias endividadas. Várias situações que nós acabamos vendo aí de pessoas que realmente sofrem tudo aquilo ali que a pesquisa revelou, ansiedade, fica com vergonha, acaba batendo problemas nos relacionamentos, vai causando várias outras coisas, porque as finanças estão interligadas à nossa vida e realmente tem influência, precisamos resolver. Diante dessa situação toda, eu criei esse curso, que é o curso de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, para ajudar pessoas a se organizarem, a se planejarem, a aplicarem uma mentalidade saudável, com princípios cristãos na sua relação com o dinheiro e aplicar técnicas de gestão para fazer planejamento, controle, saber lidar com o cartão de crédito, saber minimizar e eliminar dívidas, saber quitar o quanto antes os seus financiamentos, suas parcelas, deixar tudo em ordem, como ter um norte, um plano e fazer um controle para que isso aconteça, para que suas finanças sejam melhor aproveitadas, vocês atinjam seus objetivos da forma mais rápida e eficiente e vocês tenham a melhor condição de vida dentro da renda que vocês têm. Para isso existe esse curso de planejamento financeiro pessoal e familiar que eu criei aqui e está disponível na Opnovar. Então deixar a recomendação para você, é uma boa forma de você começar a investir na sua educação financeira. Então, busque lá, faça parte desse curso, está lá no site da Upnovar, está nas redes sociais, você pode procurar lá, encontrar e vai ser muito bom para você. Eu quero deixar também o convite para você nos seguir nas redes sociais. Upnovar.com.br é o nosso site, @Upnovar lá no Instagram, você também pode encontrar no TikTok, o canal aqui no YouTube, você pode acompanhar nas diversas plataformas o conteúdo que nós temos colocado e esse conteúdo vai trazer edificação para você, crescimento, desenvolvimento pessoal em liderança e gestão, sempre envolvendo princípios cristãos. Então, te vejo no próximo conteúdo.